Olá, bom dia. Bem-vindos ao módulo 4 da formação de boas práticas no acolhimento e integração de refugiados. Falo-vos do futuro, outra vez. Hoje é quarta-feira de manhãzinha. Tivemos aqui um pequeno problema na gravação dos primeiros 15 slides, portanto eu vou repetir e vou tentar ser o mais fiel possível aqui aos conteúdos que vimos na segunda-feira, para que todos possam ver ou rever e utilizar a aula da melhor forma. Como sabem, neste módulo 4, que vai ser assim o último módulo em termos de conhecimentos que eu tenho para transmitir, vamos dedicar-nos à promoção do bem-estar. Promoção do bem-estar por parte dos refugiados e aquilo que nós, como técnicos, como voluntários, como acompanhantes, podemos fazer para promover o seu bem-estar. Vamos falar sobre o caso especial dos primeiros socorros psicológicos, o que são, como podemos aplicar, e vamos também falar da promoção do bem-estar das equipas de acompanhamento. É muito importante cuidarmos de quem cuida e sabemos que muitas vezes, regularmente em Portugal, esta prática ainda não é muito implementada, portanto, alguns truques, algumas dicas para podermos nós cuidar de nós próprios ou dos nossos colegas. Finalmente, vamos ver muito brevemente alguns recursos para gestão de caso e para trabalho em tempos de Covid-19. Obviamente, até agora temos estado maioritariamente confinados, não é? Portanto, tivemos que mudar radicalmente a forma como trabalhamos. Contudo, agora que estamos lentamente a regressar aos nossos locais de trabalho, os serviços estão cada vez mais a abrir e a retomar um funcionamento num novo normal, vamos continuar a ter esta necessidade de nos adaptarmos, de fazermos grande parte do nosso trabalho à distância e, portanto, também ficam aqui algumas pistas para poderem aplicar no vosso dia-a-dia. Como sabem, esta aula é uma introdução ao tema, todos os recursos e leituras adicionais estarão na pasta dos recursos e temos também depois, claro, o acesso ao nosso fórum durante a semana, onde eu terei todo o gosto em dar alguns contributos, fazer e prestar informações adicionais sempre que for possível. Eu sou a Bárbara, trabalho na área da reinstalação e de integração de refugiados. Chego-vos agora à fala, já não da minha sala de estar, mas da nossa sala de formação, aqui no Centro de Acolhimento para Refugiados Reinstalados. E contamos também, claro, e sempre, com o apoio precioso do Fernando, que coordena os nossos esforços de e-learning aqui no CPR. Como sabem, quase todos os recursos que eu vou referir aqui nesta aula são apoiados no site eurita.org, que é o coordenador deste projeto e onde poderão encontrar muitos materiais. É um projeto internacional, os materiais são maioritariamente em inglês, portanto, nós estamos de momento também a trabalhar na tradução de alguns materiais que nos fazem mais sentido, por isso, se encontrarem algum material neste site que achem que podia ser muito importante para o vosso trabalho ou que pode valer a pena traduzir, por favor também não hesitem em dizer, nós também queremos traduzir materiais que de facto sejam úteis para a maioria das pessoas e não apenas para nós como organização. Portanto, também se tiverem alguma sugestão a esse nível, por favor, digam. Ora bem, aqui um exercício que pode funcionar também ainda para a próxima semana. Esta questão das mãozinhas deu aqui algumas dúvidas. Há pessoas que têm a sua mãozinha aqui neste cantinho superior direito. Desculpem, eu sou canhota, à direita e à esquerda para mim é sempre complicado. E portanto, se virem aqui na lista dos participantes, quem abre o WebEx a partir da aplicação consegue ver a mãozinha aqui mãozinha assim, não é? Nesta bolinha azul. Quem não, quem abre a partir do browser pode ver aqui este símbolo, portanto é o penúltimo símbolo antes do símbolo de sair da aula, que tem umas reticências, depois se carregar nessas reticências aparece imediatamente a opção levantar a mão ou raise hand, que tem também outra vez a mãozinha, portanto útil para a próxima semana, porque vamos ter muito para discutir no nosso fórum de encerramento e mais não digo que é surpresa. Vamos então iniciar os conteúdos da nossa aula. Como sabem, vamos falar da promoção do autocuidado, da promoção do bem-estar junto de refugiados e técnicos e, portanto, convém começarmos de
de facto pelos básicos, não é? Então aqui definirmos definirmos o que é bem-estar, o que é autocuidado. Realmente, durante a sessão, vamos explorar algumas formas de podermos incentivar estas práticas e de como reconhecer sinais nos outros e em nós próprios que podemos precisar de algum apoio ou de melhorar algumas estratégias de como podemos lidar com as nossas frustrações e as nossas dificuldades. Então, como eu dizia, começamos aqui com a nossa já habitual caixinha das definições. O que é o autocuidado? O autocuidado é, como podemos aqui ler, todas as atividades que fazemos de uma forma deliberada, de uma forma regular, para podermos cuidar da nossa saúde, seja mental, física, emocional, etc. São atividades essenciais para melhorarmos o nosso humor, reduzirmos os nossos fatores de ansiedade, que ainda por cima, para além das pressões do dia a dia, neste contexto de pandemia em que estamos, andamos todos assim com os nervos um bocadinho mais à flor da pele, e é também a chave para nos relacionarmos bem, quer connosco próprios, quer com os outros. As palavras-chave que devemos atentar aqui são a palavra deliberada, a palavra regular, não é? Portanto, não basta ser algo que fazemos de vez em quando e que nos faz sentir bem, mas sim coisas que nós fazemos com toda a intenção. Algo que também devemos ter em conta, uma atividade de autocuidado, que pode ser qualquer atividade, já vamos falar um bocadinho sobre isso também, é importante que seja uma atividade que nos dá energia, não é? E que não nos que não nos retira bons sentimentos, não é? Como é que eu posso dizer isto? Uma das atividades, por exemplo, que mais é relacionada com o autocuidado é a prática de exercício físico. Mas isso só é realmente uma atividade de autocuidado se eu gostar de correr, ou de fazer ginástica, ou de andar, o que seja. Se for uma atividade que eu faço porque sei que faz bem ao meu corpo, mas de facto não é algo que me dê alegria, que me dê gosto de fazer, é algo que quando eu penso em fazer, penso, ai que horror, tenho que ir fazer exercício. Não é uma atividade de autocuidado, não é? Portanto, é algo que nos energiza, que nos dá vibrações positivas, não é? Em vez de o contrário. Em termos da importância do autocuidado, porquê é que de facto este tipo de cuidados são importantes? Não se tratam aqui de atos egoístas, não é? Não se trata de uma prática que eu vou fazer para mim e os outros não me interessam. Trata-se realmente de nós sabermos o que podemos fazer para cuidar de nós próprios, que em seu turno, nos ajuda a cuidar dos outros. E então, aqui alguns exemplos. Porquê é que é importante? É importante porque nos permite cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde psicológica, permite conhecermos as nossas vulnerabilidades pessoais e temos aqui três que vamos falar. Em primeiro lugar, o potencial de retraumatização é algo que todos nós mais ou menos, desculpem, temos ou passamos por situações de trauma e, portanto, é importante nós conhecermos quais é que são aqui as circunstâncias que podem despoltar essas vivências e qual é que é o nosso potencial de retraumatização. Não sei se se lembram quando falámos do trabalho com intérpretes, eu referi o trabalho que desenvolvemos com um intérprete que também ele era refugiado e que apoiava na tradução das histórias de vida e entrevistas do CEF e tudo mais de pessoas da mesma nacionalidade e que tinham muitas vezes histórias iguais ou semelhantes à sua. E que essa pessoa começou realmente a experienciar aqui esta retraumatização, não é? Por estar a reviver e a recontar vivências que faziam disparar aqui estas vivências de trauma passado. O trauma indireto ou trauma secundário, vamos falar a seguir, e a fadiga por compaixão também são algumas questões a que todos nós estamos vulneráveis. Da mesma forma, o autocuidado permite termos um equilíbrio entre as esferas profissional e pessoal. Também sabemos que hoje em dia, com estas situações, esta situação da pandemia, da Covid-19, o facto de a maioria de nós estar, pelo menos parcialmente, em teletrabalho, acaba por esbater as linhas entre o profissional e o pessoal. Da mesma forma, agora estamos nós a trabalhar em casa, os nossos filhos podem estar a fazer a telescola, portanto, realmente já não conseguimos separar da mesma forma como separávamos anteriormente, não é? Portanto, é realmente importante termos esta questão em atenção
atenção. Permite também gerir, identificar os nossos potenciais desafios, não é? Portanto, o potencial de stress, alguns desafios podem ter a ver com a gestão do tempo, a gestão da carga de trabalho e agora destas questões de gerirmos também a nossa vida profissional, o nosso espaço pessoal. E, portanto, são estes aqui os 4 fatores mais importantes do autocuidado. O autocuidado pode ocorrer em 5 dimensões diferentes. A primeira, a dimensão física, como eu falava há pouco, o exercício físico, comermos bem, portanto, coisas que nós fazemos para que o nosso corpo, não é, se sinta bem. A nossa dimensão mental, não é? Como é que nós aproveitamos o tempo para realmente ajudar aqui a serenar a nossa mente, seja, por exemplo, ficarmos sozinhos, recalibrar, experienciarmos aqui um momento de calma depois de alguma coisa mais difícil de ter passado. A dimensão emocional, portanto, como é que nós aliviamos o sentido de tensão, o que é que fazemos para também, quais é que são as nossas práticas para evitarmos absorver a carga emocional dos outros, sejam os nossos colegas, as pessoas com quem trabalhamos ou passamos o nosso tempo. A dimensão social, não é? Como é que nós partilhamos com amigos, com a família, qual é que é a nossa rede de apoio, que é tão importante. E, finalmente, a dimensão espiritual. Nós meditamos, somos pessoas religiosas, temos essas práticas no nosso dia a dia ou não. Basicamente, como é que nós alimentamos aqui a nossa alma, o nosso espírito. Agora que falámos deste conceito básico que vai pautar toda a formação, eu gostava de falarmos também aqui no caso específico da promoção do bem-estar nos refugiados, não é? E vamos ver o caso especial dos primeiros cuidados, dos primeiros socorros psicológicos que todos nós podemos aplicar. Em primeiro lugar, e antes de falarmos sobre sobre os primeiros cuidados psicológicos, primeiros socorros psicológicos, desculpem, é importante vermos aqui algumas questões que são específicas em termos de saúde mental e do processo de bem-estar dos refugiados. Os refugiados passam, na sua grande maioria, por um percurso que se chama o paradigma do trauma triplo. Não é? Portanto, este paradigma foi cunhado em 1990 e realmente aquilo que nos indica é que os refugiados passam por 3 fases distintas do seu processo de traumatização. Ora, em primeiro lugar, temos aqui o processo da fuga. Portanto, o processo de fuga inicia-se com uma perseguição, violência no país de origem e há aqui algumas coisas que temos que ter em atenção. Em primeiro lugar, o que é que despoltou a saída do país? Foi uma situação de conflito e desrespeito generalizado pelos direitos humanos? Foi uma situação de perseguição individual? Foi uma situação de violência dentro da família que não serenou com a saída do lar ou com a mudança de cidade? Foi necessário haver aqui uma saída do país? Em segundo lugar, como é que ocorreu esta saída? Não é? Foi uma saída que foi relativamente simples, as pessoas conseguiram aceder a um avião ou passar a fronteira com alguma calma ou de facto vieram, por exemplo, inseridos em redes de tráfico humano, etc. E foi um processo muito mais conflituoso. Da mesma forma, quanto tempo tiveram para fugir? Foi uma pessoa que conseguiu organizar conseguiu organizar a sua vida, conseguiu organizar-se antes de sair do país de origem, foi um processo de fuga como aqueles que nós ouvimos muitas vezes de fugir num minuto, não é? Foi inclusive uma campanha das Nações Unidas, se tivesse que fugir num minuto, o que levaria, e esta campanha veio porque, infelizmente, é o processo de fuga, ou retrata o processo de fuga de muitos refugiados pelo mundo inteiro. Aqui, na segunda bolinha, temos a questão do período de exílio, não é? Portanto, quando se dá o processo de fuga, as pessoas passam para um processo de exílio, onde ficam num primeiro país de asilo e as coisas podem correr melhor ou pior, não é? Portanto, alguns fatores a termos em conta nesta fase do trauma são
que tipo de proteção tiveram? Conseguiram aceder à proteção documental, não é? Portanto, o CEF daquele país emitiu-lhe documentos, regularizou a sua situação. Esta proteção era de longo prazo, curto prazo. Sabemos que os prazos, os meses de duração dos documentos, os meses de duração até do processo de asilo são fatores de stress e de trauma para muitas pessoas. Quais é que foram as condições em que estavam neste país de primeiro asilo ou neste campo de refugiados onde estiveram, não é? Conseguiam ter habitação própria para a sua família, estavam em segurança física, tinham acesso a cuidados primários, quem, por exemplo, estivesse numa situação um pouco mais organizada conseguiu aceder ao mercado de trabalho, foi vítima de discriminação. O país onde estava exilado entrou no novo conflito armado ou numa nova situação de ditadura ou o que seja, portanto também são fatores a considerar e que podem e influenciam as vivências durante o período de exílio. Temos finalmente aqui a nossa bolinha em baixo, que é a bolinha com a qual nós trabalhamos especificamente, que é a questão da reinstalação, não é? Obviamente, quando as coisas não correm bem, como já tivemos a oportunidade de ver ao longo destas nossas sessões, quando as coisas não correm bem no país de primeiro asilo, ou então aqui na nossa fase de exílio, realmente as Nações Unidas identificam os refugiados que estão em situação mais vulnerável e optam por integrá-los num processo de reinstalação, não é? Ou transferência para um novo país de asilo. De facto, aqui, apesar desta ser, espera-se uma mudança para a segurança, não é? Para melhores condições de acolhimento, para que de facto as pessoas possam reconstruir as suas vidas com paz. Este fator é muitas vezes citado como o maior fator de stress, não é? Temos que lembrar que as pessoas que passam para esta esfera da reinstalação já vêm traumatizadas de um processo de exílio, né, de pedido de proteção que não funcionou por uma de muitas razões, ou várias, mas basicamente de um processo de adaptação falhado, não é? E portanto é importante percebermos que esta nova tentativa de adaptação, portanto uma segunda tentativa de adaptação à cultura, aos códigos sociais, à língua, ao sistema escolar, ao sistema de saúde, a reconstrução de uma rede de socialização e tudo mais, é aqui um fator muito importante nestas questões do trauma triplo. Voltamos a falar, não sei se lembram, da curva que vimos na última aula, e realmente esta curva é mais uma versão, não é, das curvas que vimos. Portanto, temos aqui a fase da chegada, como sabemos que é uma fase de excitação, de alegria, depois começamos aqui a afundar para a fase da realidade e temos ainda depois aqui a azul, a adaptação, que é negativa, que entramos no percurso da alienação e da marginalização, e queremos focar-nos, não é, na fase da adaptação positiva, que é a negociação ou a adaptação, como falámos, e de facto a fase da integração. Esta curva é muito importante porque aqui neste rio que se desfaz em dois braços nós podemos ver o ponto em que o trauma pode influenciar na adaptação cultural. E, portanto, é importante vermos aqui dois conceitos muitíssimo importantes para compreendermos como é que as pessoas se podem posicionar ou até passar do azul para o amarelo, não é? Portanto, de uma fase negativa da adaptação para uma fase positiva. Falamos, em primeiro lugar, de diferenciação entre stress e trauma. Por exemplo, um evento estressante, não é? É um evento ou uma ocorrência que é muito intensa, muito avassaladora naquele momento, mas da qual nós conseguimos recuperar rapidamente e que nos permite voltar ao nosso funcionamento normal, não é? Por exemplo, um exemplo muito, muito prático. Estamos em casa a fazer o jantar e temos família a chegar e de repente o arroz queima-se e é toda uma série dramática de eventos culinários que nós não conseguimos controlar, só conseguimos deitar fora, apagar o fogo que existe dentro do tacho e deitar tudo fora e começar do princípio. Não é? Portanto, este pode ser um evento estressante, um evento que nos põe ansiosos, que nos põe nervosos, mas que
assim que está resolvido, nós conseguimos voltar à nossa calma, conseguimos voltar a fazer o nosso arroz e conseguimos pôr o jantar na mesa para a nossa família. Por outro lado, o trauma ou um evento traumático consiste numa sobrecarga dos nossos sistemas internos que nos apoiam no controle das nossas emoções. Um evento é traumático, basicamente, quando é destrutivo, chocante e nos impede de utilizarmos as nossas estratégias de gestão das emoções e impede também que regressemos ao normal quando estes eventos traumáticos chegam ao fim. É algo que pode ocorrer também à semelhança dos eventos estressantes, não é? Pode ocorrer em qualquer momento das nossas vidas. E é por isso importante que quando nós fazemos contacto com pessoas que nós sabemos que passaram por este paradigma do triplo trauma, ou que mesmo que não tenham passado o trauma triplo, passaram o trauma duplo, porque tiveram o processo de saída do país, não é? Da perseguição e tudo mais, e o processo de exílio. Este é o caso, por exemplo, dos requerentes de proteção internacional ou requerentes de asilo que vêm diretos dos seus países de origem para Portugal e fazem os seus pedidos de proteção internacional junto das autoridades. É importante sempre que contactamos com pessoas que estão na esfera da proteção internacional termos aqui uns óculos de trauma, não é? Portanto, vermos que certo tipo de atitudes pode não ser tão linear, não é? Não devemos entender uma atitude, por exemplo, de absentismo ou de agressividade ou de ansiedade como só alguém que não consegue gerir as suas emoções. Não, haverá com certeza algumas questões que estão por trás. E, portanto, deixo-vos aqui alguns princípios do atendimento informado sobre o trauma. Em primeiro lugar, o que é que devemos fazer? Entender o que é o trauma, que tipo de impactos é que podem ter nas vivências do dia-a-dia, promover a segurança, portanto, informar e garantir que aquela pessoa está segura, que pode falar, que vamos garantir a sua confidencialidade, a sua proteção e que aqui neste caso, não é, em Portugal, que terá ao seu dispor todos os mecanismos que necessita para estar devidamente protegida e em segurança. Em primeiro lugar, ou em terceiro lugar, é importante garantirmos também a competência ou a sensibilidade cultural. Se nós tivermos oportunidade para isso, por exemplo, se for um atendimento marcado com antecedência, garantirmos que temos alguns conhecimentos sobre a cultura, o contexto do país de origem de que esta pessoa nos chega, não é? Pode não responder a todas as perguntas, pode não resolver todas as ou facilitar todas as questões, mas com certeza que fará toda a diferença para esta pessoa que nos chega e que nos pede apoio, não é? Portanto, se possível, não é? Se tivermos essa possibilidade, temos aqui alguma informação de background, fazemos uma pesquisa na Wikipédia, sabemos daqueles recursos do core, não é? Os backgrounders que têm informação sobre muitos países e que podem ajudar-nos a compreender algumas coisas ou algumas necessidades de cada pessoa. Se não tivermos esta oportunidade, porque se calhar estamos a fazer atendimento num livre, não é? Num local onde as pessoas são atendidas por ordem de chegada, não é? Que chegam, tiram a sua senha, aguardam e são atendidas, garantirmos então que temos alguns métodos de sensibilidade cultural, não é? Portanto, que não estamos a ver cada pessoa com os nossos óculos eurocêntricos, não é? Que não achamos que todas as mulheres têm que ir trabalhar ou que usar o véu não se deve. Portanto, termos realmente que tudo o que eu disse é incorreto, não é? Portanto, nós próprios fazermos essa ginástica mental para estarmos um pouco mais abertos e termos mais algum cuidado com algumas observações que possamos fazer. Também apoiar opções que priorizem a escolha, que priorizem a autonomia. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de um grupo de pessoas cujo processo até agora foi um processo de vida forçado, não é? Portanto, ficaram em estado de insegurança num estado que não as pôde ou não as quis proteger, foram forçadas a um processo de fuga, foram muitas vezes acolhidas num país que não escolheram, um país onde foram parar ou porque era o país fronteiriço e, portanto, o que estava mais perto, ou porque foram levados para lá por traficantes, ou porque foram reinstalados aqui, que é um processo em que também não há escolha e não é um processo voluntário, não é? Portanto,
é importante agora devolver a escolha, devolver a autonomia às pessoas que durante muito tempo, às vezes muitos anos, não a tiveram. Portanto, fazer perceber que a bola está do lado deles, não é? Que nós estamos aqui para aconselhar, mas que realmente será de cada um a fazer as suas opções e viver com as consequências, boas ou menos boas, das opções que toma. Incentivar as relações interpessoais. Se houver a possibilidade de incentivar o apoio dentro da família, se não for possível porque se trata de uma pessoa sozinha ou porque as relações dentro da família não estão na melhor das formas, incentivar aqui a ligação com outras pessoas. É alguém que tem amigos, não tendo, podemos ajudar a criar aqui uma ligação com a comunidade, com o voluntário, com o mentor, com uma pessoa da mesma nacionalidade que pode já ter passado este percurso e pode apoiar aqui em alguns processos mais difíceis. Mantermos sempre presente também que a recuperação é possível, independentemente do estado em que alguém esteja, da situação que estejamos a falar, a recuperação é possível, não é? E, portanto, nós estamos aqui, somos o Porto Seguro para podermos apoiar nos diferentes passos para a recuperação. Falamos agora, que já vimos aqui já temos os nossos óculos do trauma, falamos agora de primeiros cuidados psicológicos, ou primeiros socorros psicológicos, desculpem, mas está a ser muito difícil eu acertar com a expressão. Ora, voltamos aqui à nossa caixinha da definição e, portanto, os primeiros socorros psicológicos são uma forma de intervenção desenvolvida para apoiar na estabilização, mitigar o sofrimento psicológico e viabilizar os mecanismos de gestão das emoções após um evento traumático. Atenção, não é uma forma de terapia, não é uma forma de aconselhamento psicológico e por isso, não é, aqui o lado positivo, podem ser colocados em prática por qualquer profissional ou por qualquer pessoa, mesmo que não esteja numa situação profissional, poderá fazer uso destas técnicas de primeiros socorros psicológicos para apoiar alguém que esteja a passar por um episódio ou um evento mais difícil. Algo que temos que ter em mente. Os primeiros socorros psicológicos são um apoio prático, um apoio que não é invasivo. Portanto, basicamente, baseia-se aqui muito nas questões da escuta ativa. Não é? É também uma avaliação das necessidades, das preocupações. Desta avaliação de necessidades pode, inclusive, resultar que alguém precisa de ter apoio psicológico regular ou um apoio psicológico consistente e, portanto, daí pode resultar o nosso encaminhamento para um colega, um profissional ou um serviço da área. Baseia-se também no apoio em questões práticas, nas necessidades básicas. Nós sabemos que muitas vezes alguém que pode aparentar estar bem, se vir de repente numa situação em que as suas necessidades básicas deixam de estar asseguradas, pode entrar num episódio de retraumatização e pode necessitar deste apoio de primeiros socorros psicológicos. Portanto, por vezes, resolver uma questão prática, resolver uma questão básica pode ser aqui o fio por onde começamos a desenrolar o novelo e por onde começamos a tranquilizar alguém que está a passar por um episódio mais difícil. Portanto, como eu dizia, a escuta ativa, sem pressionar momentos de partilha, portanto, ouvirmos quem nos fala, permitirmos momentos de silêncio, podemos fazer alguma pergunta, não é? E de facto, perguntar mas o que é que isso quer dizer para si, mas o que é que se passa para estar tão nervoso, mas realmente não será aqui a altura para explorar mais a fundo alguma questão. A tranquilização e o apoio no regresso à calma, não é? Portanto, como é que nós podemos fazer isto? Através de nos mostrarmos disponíveis, não é? Nós estamos a escutar, estamos disponíveis para ouvir, para dar alguma ideia, para tentar selecionar ou pôr em contacto, não é? E estabelecer aqui ligações com serviços, com recursos, com a comunidade, com outro profissional que possa apoiar. O que é que os primeiros socorros psicológicos não são? Não são terapia, não são aconselhamento psicológico e, por isso, não são reservados aos profissionais de saúde mental. Não são também a discussão de eventos traumáticos. Esta discussão deve ser tida
num ambiente que seja devidamente reservado para tal e formal para tal. Não servem também para pressionar a partilha de sentimentos ou as reações a um evento traumático, lá está. Podemos fazer algumas leves perguntas, até porque isso mostra que estamos interessados, que estamos engajados, não é? Que é uma palavra que eu também não gosto, mas que aqui se aplica, que estamos de facto com aquela pessoa e que estamos a escutar e que aquilo que ela diz é importante, mas de facto esmiuçar algumas coisas ou querer saber mais não deve ser para aqui chamado nestas alturas. O que também não são uma forma de termos todas as respostas ou de termos a capacidade de resolver todas as questões colocadas. De facto, nós somos todos pessoas, não é? E não há nenhuma pessoa que saiba tudo sobre tudo. Portanto, uma resposta perfeitamente aceitável que poderá ser dada no evento de alguém nos perguntar ou pedir um apoio que nós não estamos habilitados ou que naquele momento não sabemos dar porque não temos a informação, poderá ser: eu neste momento não sei, mas comprometo-me a procurar, se me der umas horas, ou comprometo-me a identificar um colega ou um serviço ou um voluntário ou alguém na comunidade que poderá ajudá-lo com essa questão. E isto é perfeitamente aceitável, não é? É uma pressão que não devemos colocar sobre nós próprios como quem assiste pessoas que são vulneráveis e também é algo que empodera a própria pessoa que nos está a fazer estas solicitações que podem ser mais ou menos descabidas, também empodera a saber quais é que são os limites, o que é que esta pessoa pode solicitar um serviço, o que é que não faz sentido que solicite, não é? E o que é da sua responsabilidade também resolver.